Olá, na série das comissões permanentes da Câmara Municipal de Bauru, a Rádio e a TV Câmara conversa hoje com a presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, Estela Almagro. As comissões de Educação, Justiça e Fiscalização se uniram em um trabalho inédito aqui no Poder Legislativo para diligências em todos os 16 imóveis das compras realizadas pela Secretaria Municipal de Educação no final de 2021, que resultaram na aprovação de uma comissão especial de inquérito logo na primeira sessão legislativa do ano. Mas o trabalho continua nas comissões com diligências em relação a todas as unidades do ensino municipal. Estela, obrigado por nos reunir aqui em Rádio e TV para a gente poder conversar sobre esse assunto. A satisfação é nossa, porque esse instrumento é muito importante para ajudar a exercer esse papel de divulgar os trabalhos que nós fazemos aqui como vereadores e também como presidente de comissões. Esse trabalho inicial da comissão de inquérito, realizada tanto do ponto de vista documental, para refazer aqui a questão da atualização do tempo no início de 2022, quanto do ponto de vista documental das imagens em vídeo e fotos de todos os 16 imóveis, criou um parâmetro na comissão de inquérito que aqui no histórico da casa a gente não tinha. Por exemplo, a comissão de inquérito se reúne já na sua primeira reunião com toda a documentação digitalizada e esse histórico, todo ele na mão dos 5 integrantes da comissão. Como é que você vê, a priori, as informações que você levantou daquilo que você tinha fora dos processos e das visitas em relação a esses 16 imóveis e do que pode ser aprofundado pela comissão de inquérito? Primeiro, eu fico muito feliz de estar tendo, nesse nosso primeiro mandato como vereadora, a oportunidade de resgatar o verdadeiro sentimento que motivou esta Câmara Municipal a criar, há muito tempo atrás, uma iniciativa à época ainda do vereador Roberto Bueno, à frente aqui da casa, que é a Comissão de Fiscalização e Controle. Essa comissão que já teve seu papel confundido muitas vezes por alguns pares da casa, como, por exemplo, o de fiscalizar as ações de outros pares, mas na verdade ela tem um papel fundamental previsto no nosso regimento interno de fiscalização dos atos do Poder Executivo e também do Poder Legislativo, mas atos do Poder, né? E as competências e o poder atribuído a esta comissão cumpriu justamente a finalidade de evitar que o Parlamento, para investigar questões importantes que possam redundar numa comissão processante, pudesse se utilizar do mecanismo de uma comissão permanente, ao invés de, a cada possibilidade de investigação ou suspeita de um desvio de recursos ou comportamento por parte do Poder Executivo, se instaurar uma comissão especial de inquérito, porque demanda uma movimentação maior, um tensionamento maior, como se pôde ver na aprovação desta, que foi a 4ª CEI ainda deste mandato. Por isso, nós, ao assumirmos como membro e a presidência dessa comissão, procuramos resgatar dela o sentimento que a criou. Ou seja, ela tem todos os poderes que uma comissão especial de inquérito tem. E ela pode buscar documentos. Então, nós pulamos a etapa de aguardar que a boa vontade do Poder Executivo em atender os nossos artigos 18, que, na verdade, é o instrumento utilizado até aqui por parte das CEIs. Então, através da Comissão de Fiscalização e Controle, assim que essas compras foram anunciadas, nós procedemos às diligências da Comissão Especial de Inquérito, da Comissão de Fiscalização e Controle, e convidamos para somar forças 2 outras comissões correlatas, que é a de Educação e a de Justiça. A Comissão de Fiscalização e Controle, portanto, determinou que nos fossem ofertadas cópias de todos os 10 processos desses 35 milhões de compras, resultando em 16 imóveis aí adquiridos pelo Poder Público. Tivemos resistência. É importante que a gente diga, você se utilizar de mecanismos de controle, seja social ou de controles de fiscalização do Poder Legislativo, você encontra objeção. Então, a busca desses documentos, a primeira reação do chefe de gabinete, por exemplo, ao nos receber, e
eu faço sempre questão de usar também esse importante instrumento do Poder Legislativo, que é a TV Câmara. Então, todas as nossas visitas, reuniões, diligências estão registrados também pela nossa assessoria de imprensa e nossa TV Câmara como instrumento. A reação do chefe de gabinete inicialmente já foi a de indagar se a comissão iria proceder a um artigo 18 para receber a cópia desse processo. Esse é um mau hábito, é o de que você, ao buscar uma informação, o poder público trabalhar de forma pré-concebida que você terá 30 dias para pôr as mãos naquela informação. Ora, se nós tivéssemos utilizado esse mecanismo, somente agora, né, no final de janeiro, nós estaríamos recebendo as cópias. Ao contrário, nós tomando as providências que tomamos já no dia 28, às vésperas das festas de final de ano, nós garantimos que no dia 3 os processos, todas as suas cópias estivessem conosco. Uma semana depois, buscamos a certificação desse documento através de uma outra diligência na sede da Secretaria de Educação. E foi uma outra dificuldade, porque nós levamos ali um baile de 2 horas para aguardar. E procedemos aí utilizando um outro mecanismo. Eu acho muito importante que as comissões e os vereadores se utilizem do aparato que o Legislativo dispõe. Então, nós solicitamos que o presidente providenciasse condições para que um grupo de vereadores, quantos quisessem. Então, nós pedimos uma van, além da estrutura de assessoria e a TV Câmara, para os membros que quisessem das 3 comissões e também os demais vereadores pudessem nos acompanhar. E fizemos diligência em todos os 16 prédios. E, naturalmente, como não poderia deixar de ser, a comissão também enfrentou resistência, porque o primeiro prédio visitado, o prédio do Colégio Guedes de Azevedo, que hoje, momentaneamente, recebe o Dirce Boêmio, ficamos 2 horas do lado de fora aguardando uma chave. Então, por que foi importante? Foi muito importante. Pela agilidade, por você perceber que conseguimos fazer com que a administração, diante do próprio ato, né, se colocasse quase que como um rabo correndo atrás do cachorro. Foi uma situação muito constrangedora que mostrou um despreparo do poder público na forma como fez. Processos nos mostraram de uma forma assim muito desnuda o descontrole do ponto de vista do procedimento jurídico, administrativo, o desencontro de pareceres, o desencontro de opiniões entre secretarias, a desconfiguração do Instituto da Desapropriação e a configuração do Instituto da Compra e Venda, que são instrumentos jurídicos distintos para a aquisição de imóvel, a desapropriação como um instrumento de força e que não prevê a intermediação de interlocutores como corretores imobiliários na configuração de um preço ou da manifestação de vontade de venda, ou seja, a configuração da compra e venda. Então, esse trabalho da comissão foi fundamental. Foi fundamental porque deu uma percepção para o Poder Legislativo como um todo, inclusive no convencimento da necessidade de se aprofundar essa investigação. Eu tinha já uma opinião de que o trabalho feito até aqui já bastava para a instauração de uma comissão processante. Há crimes flagrantes ali, há desobediência ao decreto 201, há desobediência à lei orgânica do município e há postura aos entendimentos dos tribunais em relação à questão do mecanismo de aquisição através de compra e venda, agora utilizado pela administração. Portanto, para mim, inequívoco, seria até, no meu ponto de vista, desnecessário. Poderíamos ir direto para uma comissão processante. De qualquer maneira, eu acho que é muito importante esse resgate do papel da Comissão de Fiscalização e Controle, que faz história dessa maneira. E acho muito importante também que haja essa unidade em torno de temas correlatos, porque também os temas importantes não podem ser arrastados ou puxados de uma comissão para outra, quando você pode unir forças e trabalhar junto. E aí eu faço aqui uma distinção especial. Nessa parceria, a Comissão de Educação entrou mesmo, a presidenta da Comissão de Educação, a vereadora Chiara, de fato, abraçou conosco as diligências, a análise dos documentos, as nossas assessorias se entrelaçaram em comum aqui com a equipe da TV, com a equipe da assessoria de imprensa da Câmara, para nós buscarmos todo esse material colhido e, de fato, se ter hoje um material robusto que, na nossa avaliação, cumpriu praticamente o trabalho essencial de uma comissão especial de inquérito.
Enquanto a Comissão Especial de Inquérito, como disse no início do nosso bate-papo, inicia com toda essa questão da documentação, inclusive o conhecimento in loco, material dessas condições dos imóveis, para partir para outros aprofundamentos de informação, em paralelo, já havia iniciado, está em andamento, a visita a todas as unidades municipais. Aqui eu faço um recorte, Estela, aqui no começo de 2021, ainda sob o âmbito da pandemia, o novo governo da prefeita Suelen Rocin apresentou um relatório que foi concluído segundo a Secretaria de Educação logo em seguida, apresentando que eram apontamentos de ajustes ou manutenção, consertos simples nas unidades da rede, né? São quase ou mais de 90 prédios, como se sabe, de todas as questões do infantil, fundamental, escola integral, creche, berçário, enfim, e aquelas que demandariam reformas, ampliações, até demolir unidades para as construções. Mas no andamento dessas diligências, para ter de você, com mais de 20 unidades já visitadas, se esses apontamentos de pequenos reparos são o que você tem encontrado nessas unidades visitadas até aqui. Primeiro, eu acho que cumpre destacar que esse é outro papel relevante que a Comissão de Fiscalização e Controle se incumbiu e está dando conta de fazer. A gente vê a preocupação de diversos parlamentares ao longo, né, dos últimos mandatos e o anúncio de alguns prefeitos, prefeitos e secretários de educação ao longo dessas últimas décadas. E aí você vai vendo um Ctrl-C, Ctrl-V de questões que vão se tornando insolúveis. Quando você fala em prédios próprios que, de tão deteriorados, passam a ser anunciados como passíveis de demolição e destruição para a construção de um novo prédio, você tem aí, consequentemente, uma análise de que por anos você não cuidou, você não zelou e não deu manutenção adequada. Qual que é o nosso intuito? Nós não vamos fazer visitas parciais como já aconteceu em anos anteriores ou em mandatos anteriores. A comissão, e, repito sempre, aberta a todos os vereadores que querem fazer parte e também a imprensa, está visitando 100% das nossas unidades. Creches, EMEIs, EMEI, EMEFs, todas as unidades. E vamos visitar, inclusive, as conveniadas. Por que nós vamos fazer isso? Nós vamos acabar fazendo um tour por mais de 90 prédios. Sim, porque da rede são mais de 60 e nós temos algo em torno de quase 30 das conveniadas. Por que isso é necessário? Porque nós temos prédios dos mais antigos e praticamente já perecem, a prédios novos, como é o caso da EMEI do Jardim Ivone, a Valéria Agostinho, com situações assim que chocam, que nos deixam perplexas. Então nós temos problema que não é só da ausência de uma manutenção constante, da criação desse realmente equipe multidisciplinar que possa dar conta de atender a demanda das nossas unidades, como você também tem um evidente desligamento, uma desconexão entre a realidade física e fática da realidade teórica. Então, em tese, as nossas escolas, quando recém-construídas, são recebidas a partir da verificação das suas condições por parte da equipe da administração, notadamente da Secretaria de Obras. Naturalmente, eu não vou aqui fazer um julgamento de 1, 2 funcionários, mas o número é absolutamente insuficiente e você vai deixando a demanda ditar a regra de uma secretaria estratégica. Então, se há problemas estruturais lá, que se traga esse debate. Se há problemas do ponto de vista funcional, de insuficiência, esse é um debate que precisa vir e ser tornado público. Por quê? Porque o que não podemos mais continuar vendo é essa realidade de completo abandono dos nossos próprios. Os tetos das escolas é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V, um copia e cola em todas as unidades, praticamente todas. E tem espaços, tem escolas que em dias de chuva, é o caso dessa aqui, que é um retrato feito a partir de uma gravação do Arlindo Boêmia. O Chaparro que está do lado, a Maria Chaparro que está ao lado do Arlindo, não é diferente. E aí nós vamos passar pela Toledo, Caiquinhos, vamos passar pelo Lilian Haddad, né, a Aida Tibiriçá, são todas. É um retrato que assusta. Todos os telhados têm um problema. E isso impede que os professores e os alunos encontrem condições
de questão até de saúde pública mesmo. Tem paredes que estão inteiramente contaminadas, emboloradas, com mofo. Isso tem problema de saúde pública. Nós encontramos berçários que estão assim, nessa condição insalubre. Então não é possível mais você reclamar todos os anos e mandar requerimento. Não se trata mais de um processo de requerimento. Então nós vamos filmar, fotografar, dialogar com cada servidor, em cada secretaria, com pais. Nós estamos indo em todas e estamos gravando, fotografando e registrando. Por que isso? Porque nós achamos que é o momento de discutir forma de governar. Na área da educação não é mais admissível se pensar em sobra para compra de imóveis obsoletos, não é? Compras absurdas que não se justificam enquanto escolas se deterioram. E a par disso tem o debate também das compras absurdas, as móveis, semoventes. Você não pode trabalhar com uma estrutura que não ouve a comunidade escolar e compra uma tonelada de espaguetes, de plintons, de colchões para a prática esportiva, N produtos da linha branca, fogão, freezer, geladeira. Ao mesmo tempo você encontra unidades escolares que trabalham com equipamentos de TV para lá de jurássicos, que sequer possam ter a saída de internet, a entrada de internet. Algumas escolas que trabalham com os nossos pequenininhos, ainda com aquele mecanismo do videocassete, daquelas fitas dinossáuricas, para poder levar um pouco de entretenimento para essas crianças. Então, há uma desconexão com a realidade. Então, esse empoderamento da comunidade escolar, a preservação do prédio, a fiscalização de obras, nos leva a entender que estamos no caminho certo. A ideia é criar um grande dossiê, assim que nós concluirmos, proceder a um grande relatório que seja debatido não só aqui na Câmara, com o Ministério Público, com o Judiciário, com a comunidade, com o Conselho Municipal da Educação. Eu acho muito importante sempre frisar, tenho agora uma grande expectativa com a atuação também do Conselho, que é um órgão de controle social, com a professora Mazé da Paz, que agora assume a presidência do Conselho e também da Câmara do Fundeb dentro do Conselho, para que nós façamos uma discussão de gente grande. Vamos aprender a olhar a discussão política de drone, de cima, de forma macro. Não dá para continuar como está. Todas as nossas escolas, em dias de chuva, não tem condições de dar aula. Aí você tem rachadura, trincaduras, fissuras, você tem problema de alagamento porque não tem drenagem, você tem contratação de terceirizadas para manutenção de jardins, mas o retrato que nós estamos vendo nas diligências é de que o mato tomou conta durante o recesso e não cuidaram de preparar dentro do organograma de volta às aulas. Então há um descompasso gigantesco e isso não é mais admissível. Infiltração e umidade são comuns a quase todas as unidades, todas já visitadas até aqui. Agora, chama a atenção os extremos, Estela. Você citou a Valéria Agostinho, a escola do Jardim Ivone, que foi entregue ainda em junho de 2021. Tem meses de funcionamento. E a empresa que é contratada para prestar esses serviços, obviamente, ou deveria, ou foi fiscalizada para a entrega desta obra ao longo da unidade. A gente chegou lá com inúmeros pontos, inclusive eles tentando arrumar o teto aqui, na cozinha, na sala, no berçário, na área do refeitório, em todos os pontos da unidade. No outro extremo, as escolas que são mais antigas e que não têm manutenção corretiva ou preventiva. Isso é muito grave, porque você admitir a entrega de uma obra como essa, que está completando, vai completar 8 meses, quem entregou essa obra foi a prefeita Sueli Rosim. Essa obra não poderia ter sido entregue daquela forma, não poderia ter sido recebida daquela forma. Agora, se foi, nós vamos pedir, esse é um dos procedimentos que nós nos utilizaremos a partir daqui. Nós estamos requerendo desde já, em diligência, vamos só avisar e vamos nos deslocar nos próximos dias para a secretaria. Nós queremos todo o registro de movimentação, os pedidos feitos, os pedidos de socorro feitos pelos diretores e diretoras das nossas unidades em relação a essa manutenção nos últimos anos. E também todo o procedimento técnico, porque os nossos servidores têm não só dever, mas também têm direitos.
Se a obra não está preparada para ser entregue, que seja anotado que ela não está e não receba. O que não pode é uma escola ser entregue como aquela Valéria Agostinho. Todas as salas têm vazamento praticamente, um teto para lá de questionável, poroso, onde várias salas, inclusive o teto já desabou, parte do teto já se desconfigurou. Quer dizer, uma escola que não completou 8 meses ainda. Não é possível. E você vê problemas na janela, você vê problemas na área externa, você vê problemas de umidade em paredes inteiras. Você já vê sinais ali de bolor em decorrência da umidade. Nós estamos, mais uma vez, falando não só de segurança, mas de saúde pública das nossas crianças e dos nossos servidores. E isso não pode ser visto como um arranjinho. Não é? A construtora vai lá, dá um tapa e vai embora. Problema de teto ali é na escola inteira. Então houve um problema. Essa construtora foi notificada? Por que se recebeu essa obra? Quem é o responsável? E quantos mais processos como esse nós teremos daqui para frente se nós não chegarmos a um momento de dizer chega, não pode mais ser dessa maneira, é inadmissível. Porque até aqui está sendo tratado pelos sucessivos governos e este também, a escola como mais um espaço, como um espaço qualquer, como se fosse o quintal da casa de qualquer um que você decide como fica. E na verdade você está falando de vida. É um espaço onde as pessoas vão ou não oferir conhecimento. Então tem que ser um espaço que passa a paz, tranquilidade. Ninguém dá aula bem ou ninguém aprende bem. Ninguém passa um dia numa escola integral, por exemplo, com água caindo por todos os cantos, com cozinhas inundadas, né? Os vídeos que nós temos de escolas como o Caiquinho, por exemplo, é assustador. A coisa acaba se transformando numa verdadeira cascata. E esse quadro é permanente, já estava assim. Nós passamos por um período longo em que o último governo não aproveitou o período de pandemia em que as escolas estiveram fechadas, mas este governo também não apresentou o período de pandemia de 2021, de recesso, de ensino híbrido ou momentos à distância, para fazer reparos, para fazer manutenção, para se pensar nessas condições. Passamos agora pelo recesso do final do ano e também não se pensou. E estamos no mês de fevereiro, portanto já 2 meses dos 12 em que se tem que pensar e planejar de maneira pública e transparente os gastos com os recursos da educação e do Fundeb. Mas nós não temos nenhuma discussão ainda. A volta às aulas se dá em total despreparo e nada aponta para que, de livre e espontânea vontade, a prefeita Suelen e a atual secretária Maria do Carmo Kobayashi vá proceder às necessárias diligências e providências para que no recesso de julho todo esse reparo seja feito. Aí tem um outro fenômeno que também nos preocupa. A hora que a escola perece de vez e se torna inviável, vai-se e se aluga uma casa. As escolas municipais estão em número muito considerável e preocupante, sendo alojadas dentro de estruturas inadequadas, inclusive condenadas pela vigilância sanitária. Escolas instaladas em casas que só têm 1 ou 2 banheiros. Para uma comunidade de mais de 100 alunos, além dos funcionários se utilizarem. Isso é muito sério, isso é muito complicado. A área de convívio dessas crianças, o quintal, não é? A área do soninho, o berçário, as salas de aula, são espaços que precisam ser cuidados e preservados. A distância, a ventilação nas salas de aula, nós ainda estamos em período de pandemia, não se sabe quando esses cuidados poderão deixar de existir. Há perspectiva de muito tempo e a gente fala em espaços sem ventilação adequada, com problema na parte elétrica, sem ar-condicionado, com ventiladores pifados ou os problemas elétricos impedindo que os ventiladores funcionem, problema de ventilação com janelas inadequadas, portas praticamente caindo, oferecendo risco inclusive para a segurança das crianças e dos funcionários, ou seja, é uma situação assustadora. Então é chegado o momento de dizer não, nós teremos um relatório completo e nós vamos transformar isso num ato político e um ato concreto, porque nós vamos exigir que sejam tomadas definitivamente providências em relação a todos esses prédios. Estela, paralelo a este assunto, você já realizou, salvo engano, 3 reuniões públicas e agora no recesso continua em relação à questão do uso e da perspectiva do governo, anunciada pela prefeita, de colocar abertura de concessão para o uso
daqueles 8 alqueires com estrutura em uma área nobre da cidade, talvez o Parque Central mais importante aqui do Centro-Oeste paulista nessas condições estruturais, do recinto Melo Moraes. O que deu para tirar de informação sobre o estoque atual da utilização pela Arco e dessa pretensão de concessão? Eu tenho visto melhora de parte da postura do secretário de Agricultura. Eu espero que isso não cause incômodos no governo. Naturalmente, também isso se deve a um cuidado que a Comissão de Fiscalização e Controle tem tido com alguns temas antes de que eles sejam efetivados pelo Poder Executivo. E essa já anunciada, esse procedimento licitatório para se garantir que um terceiro faça a gestão do recinto Melo de Moraes é algo que nos preocupa. É um espaço alvo de uma doação da família Ferraz, inclusive com cláusula de reversão. Há necessidade que aquele espaço seja mantido com caráter também de garantir lazer e entretenimento para a população de toda a cidade, sobretudo também daquele entorno. Havia preocupação lá atrás, durante o governo Tuga, do estado de abandono daquele espaço, e essa parceria governo municipal, a Associação Rural do Centro-Oeste Paulista, perdura desde então. Aquele momento era um momento especial em que a recuperação do espaço levava à necessidade de uma permissão de uso flexível, não é? Com valores praticamente simbólicos, porque ela impunha a necessidade de investimentos. Isso se passou, esse período se foi, e chegando em 2018, era o momento de um procedimento licitatório. Era um momento de você encontrar, através de um procedimento claro, transparente, estabelecer um valor. Hoje ali está orçado pelo inventário do local e pelas pesquisas de mercado feita pelos técnicos, em algo em torno de 150 a 190 mil reais. Por quê? Porque tem um aparato realmente muito grande. E esse aparato nos pertence, porque foi um investimento colocado pelo permissionário ao longo dos anos, porém a base de uma locação simbólica, e que nos últimos 1 ano e pouco nem isso foi pago. Quer dizer, hoje é da ordem de R$250 por mês, e nem isso tem sido pago. A partir disso, nós temos preocupação com a questão do débito lá de esgoto, não é? Que é da ordem de milhões de reais, e é uma dívida em relação ao DAI. Isso é muito importante, essa preocupação que nós temos tido em trazer esse debate. Nós colocamos também para o secretário que está à frente desse procedimento, da confecção desse termo de referência e dos itens que comporão esse edital, de que aquele espaço permita um percentual. Estamos chegando aí com o secretário a perspectiva de 30% dos espaços em dias de exposição para entidades filantrópicas. Por quê? Porque as entidades hoje padecem de pagar preço de mercado para poder, num evento público importante como historicamente a Expo em Bauru, ter que pagar valores que não são praticáveis para elas, porque vivem, né, realmente da boa fé e do voluntariado. Então, que esse termo de referência tenha o cuidado de fazer essa inserção, o que já está sendo providenciado. Uma outra preocupação é que poderia a Prefeitura separar uma parte daquele espaço muito grande, como você mencionou aí, de mais de 8 alqueires, para que seja sediada a Secretaria de Agricultura. Por que isso? Porque nós temos 600 quilômetros de estradas rurais em Bauru. Não faz sentido um maior espaço urbano com características do agro, né? E também da questão dos criadores, seja bois, cavalos, né? Ovino. Tem uma série de criações que são trazidas assim a público somente no momento da exposição, mas a Secretaria de Agricultura pode ser um gestor, um agente impulsionador desse debate. Nós temos um assentamento com mais de 400 famílias da reforma agrária na cidade. Muitos deles com pequenas criações de cavalo, não é? De carneiros, de ovelhas, de gado, para o consumo, não só para subsistência, mas também alimentando as feiras, participando dos programas do PAA, não é? O fornecimento para as merendas de Bauru e da região. Então seria importante que o Bauru fosse carro-chefe disso. Então nós colocamos esse debate. E mais do que isso, uma preocupação sobre os recursos para onde irão. Essa alocação, vamos supor que se chegue a
os 150 mil reais ir para o caixa da prefeitura e se dissolver no meio do orçamento não nos parece lógico. A Secretaria de Agricultura é um dos que tem o orçamento mais baixo da cidade e é uma secretaria estratégica. Nós estamos também travando aqui pela comissão um debate sobre a importância de um município assumir a tarefa de criar um programa municipal de desenvolvimento da agricultura urbana, que são as hortas comunitárias e as hortas no centro, hoje basicamente na mão do voluntariado, né, daqueles que fazem por vontade própria e se juntam em comunidade, que também é muito importante, mas precisa ser impulsionado e ter uma política pública. Nós, inclusive, vamos realizar na próxima semana uma segunda audiência pública sobre isso. E nós defendemos que seja criado um fundo municipal de desenvolvimento da agricultura e de forma que o recurso o recurso advindo da locação do recinto Melo Moraes seja carreado para esse fundo, de forma que nós tenhamos resultados práticos. Então, nós temos debatido todo o tempo e também tentando nos ater a alguns aspectos técnicos que ainda faltam ali, como, por exemplo, como fica a concorrência dentro desse novo certame. A empresa, a entidade que está lá hoje, vai poder participar? Quais as exigências que serão feitas? Não é? Se a entidade não o fizer, não participar, em decorrência das pendências que ela ainda tem com o município, notadamente do DAE, que é da ordem de milhões, dirigentes da entidade, se presidentes ou membros de outras entidades poderão participar desse certame, nossa preocupação é o cuidado, é o apreço com os recursos públicos e com o interesse da maioria. Nós não temos nenhum problema com a entidade X, Y ou Z. Mas nós precisamos discutir procedimento e rito. Isso nós não podemos abrir mão. Então tem que ser um certame claro, transparente, com vários itens do ponto de vista social, porque eu repito, essa doação valiosíssima da família Ferraz para o município de Bauru atende ao interesse social, de lazer e de cultura da nossa cidade. Vereadora Estela Almagro, a TV e a Rádio Câmara agradecem você atualizar conosco aqui pela Comissão de Fiscalização, a nossa série de comissões, também para um trabalho que é robusto, significativo nas comissões permanentes internas da Câmara, além das atribuições e das demandas naturais de cada um dos parlamentares, as suas representações populares no plenário. Com certeza, e o instrumento aqui, repito mais uma vez também, TV Câmara é uma forma eficiente, né? É um instrumento estratégico que nós, enquanto Poder Legislativo, temos, imprescindível e que faz chegar através da TV, através dos canais, através da rádio, essas informações até o eleitor, até o cidadão, para que ele entenda como é que está se desenvolvendo o trabalho dos vereadores e das comissões permanentes aqui da Casa. E todos esses documentos dessas diligências e informações estão disponíveis em forma de documento público, lógico, para repetir, aqui pela TV Câmara. E este programa, assim como todos os demais, você encontra na íntegra na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos. Estão todos os materiais lá. Até o nosso próximo encontro.